Nikola Tesla. Hoje em dia, a gente vê esse nome em carros elétricos super modernos, né? Ele inspira muita gente, mas a verdade é que ele pertenceu a um dos inventores mais importantes e, ao mesmo tempo, mais injustiçados da história. A vida dele foi uma verdadeira jornada, cheia de genialidade, umas rivalidades bem pesadas e visões que estavam, nossa, décadas, talvez séculos, à frente do seu tempo. Se a gente fizesse essa pergunta por aí, qual seria a resposta mais comum? Provavelmente, Albert Einstein. E é uma resposta super compreensível, claro, mas talvez ela deixe de fora uma parte bem importante da história. Diz a lenda que, uma vez, perguntaram para o próprio Einstein como era ser a pessoa mais inteligente do mundo. A resposta dele teria sido: ah, isso aí você tem que perguntar para o Nikola Tesla. A gente não sabe se essa história é verdade, mas só o fato dela existir já diz muito sobre a reputação que o Tesla tinha. E olha, isso não é nenhum exagero. Pensa bem, a eletricidade que acende a luz da sua casa, que alimenta todos os seus aparelhos, até o nome daquela empresa famosa de carros elétricos, a influência do Tesla está em todo lugar. O mundo moderno que a gente conhece foi, em grande parte, moldado por ele. A história do Tesla é o retrato perfeito daquela época, sabe? Aquele capitalismo selvagem, onde as coisas aconteciam na raça. A vida dele foi cheia de brigas comerciais, rivalidades intensas e uma luta constante por financiamento para tirar do papel projetos que podiam ter mudado o mundo de forma ainda mais radical. Bom, tudo começa em 1856. Nikola Tesla nasceu num vilarejo que hoje faz parte da Croácia. E desde muito cedo ficou claro que ele não era uma criança comum. As habilidades mentais dele eram, para dizer o mínimo, extraordinárias. A mente dele funcionava de um jeito diferente. Ele tinha uma memória fotográfica, do tipo que lia um livro e pronto, estava tudo ali, guardado. Falava 8 idiomas, mas o mais incrível de tudo era o jeito que ele inventava as coisas. Ele não precisava de desenhos ou protótipos. Ele construía tudo, peça por peça, com todos os detalhes, dentro da própria cabeça. Só depois ele ia lá e montava o aparelho na vida real. É surreal. Mas a juventude dele foi uma verdadeira montanha-russa. Aos 17 anos, ele pegou cólera e quase morreu. Depois, fugiu para as montanhas para não servir ao exército. Na faculdade, ele era tão focado que os professores chegaram a alertar o pai dele que o rapaz podia morrer de tanto estudar. Mas logo em seguida, ele se viciou em jogos, perdeu todo o dinheiro e largou o curso. Uma vida de extremos desde o comecinho. Em 1884, Tesla chegou aos Estados Unidos. No bolso, ele levava uma carta de recomendação para trabalhar com um inventor mais famoso daquela época, o Thomas Edison. Ali, o palco estava sendo montado para uma das maiores batalhas tecnológicas que o mundo já viu. A parceria durou só 6 meses e terminou mal. A história que se conta é que Edison prometeu US$ 50.000 para o Tesla, uma fortuna na época, se ele conseguisse melhorar seus geradores. Tesla foi lá e conseguiu. Mas na hora de cobrar, Edison teria dado uma risada e dito que era só uma piada americana. Tesla se demitiu na hora, claro. A grande virada de Tesla veio como uma visão, quase uma epifania, enquanto ele passeava por um parque em Budapeste. Ele imaginou um novo tipo de motor, que não era alimentado pela corrente elétrica comum, mas sim por um conceito revolucionário, a corrente alternada. A briga toda se resumia a isso. O sistema do Edison, a corrente contínua, era o padrão, mas era muito ineficiente para levar energia para longe. Pensa que é como empurrar água por uma mangueira muito longa. Você perde muita pressão. Já o sistema do Tesla, a corrente alternada, era mais como fazer a energia vibrar pelo fio, com muito menos perda. Isso significava que uma única usina podia levar eletricidade para cidades inteiras. Era uma revolução. E a disputa ficou feia. Para provar que a corrente alternada era perigosa, um engenheiro que trabalhava com Edison começou a eletrocutar publicamente cães de rua usando o sistema de Tesla. Foi uma campanha de difamação cruel e pesada. A Guerra das Correntes não foi só uma batalha de ideias, foi uma guerra de propaganda. Mas no fim, a tecnologia superior acabou vencendo. Com o apoio da empresa Westinghouse, a corrente alternada de Tesla começou a provar o seu valor. E o mundo estava prestes a ver o brilho dessa ideia de uma forma espetacular. Primeiro, eles ganharam o contrato para iluminar a Feira Mundial de Chicago de 1893, mostrando para milhões de pessoas que a corrente alternada era segura e poderosa. Depois, eles fizeram o impossível, dominar a força das cataratas do Niágara, construindo uma usina que mudou para sempre a geração de energia. E no meio disso tudo, ele ainda inventou a bobina de Tesla, aquele aparelho que parece ter saído de um filme de ficção científica.
No auge do sucesso, a mente do Tesla já estava em outro lugar, no seu sonho mais ambicioso, um sistema mundial de comunicação e de energia totalmente sem fio. Um projeto que, infelizmente, o levaria da glória à ruína. A escala da ambição dele era monumental. O coração do projeto era a Torre de Wardenclyffe, uma estrutura de quase 60 metros de altura, que seria o centro de uma rede global, capaz de transmitir mensagens, imagens e até energia elétrica pelo ar, sem precisar de um único fio. Para ele, isso não era fantasia. Ele tinha certeza absoluta que era possível. Ele via isso como o próximo passo lógico da humanidade: energia e informação de graça, acessíveis para todas as pessoas no planeta. Mas o sonho era grande demais para a época. Quando o principal investidor, o banqueiro JP Morgan, percebeu que não ia ter como medir essa energia para poder cobrar por ela, ele simplesmente cortou o financiamento. O projeto parou e a torre, que era o maior sonho de Tesla, foi demolida e vendida como sucata. Foi um golpe que o deixou financeiramente arrasado. A partir daí, a vida de Tesla entrou em um declínio lento. Mas mesmo nas sombras, a mente dele nunca parou de trabalhar. E o legado final que ele deixou é uma mistura complexa de genialidade, de excentricidade e de visões que só seriam compreendidas muito, muito tempo depois. É impossível separar o gênio do homem. O mesmo cérebro que concebeu a corrente alternada também era atormentado por um transtorno obsessivo-compulsivo, um pavor de germes e uma fixação pelo número 3. Ele tinha ideias visionárias, mas também defendia visões sociais bem problemáticas, como a eugenia, aplicando sua obsessão por eficiência à sociedade de uma forma perigosa. Era, sem dúvida, um homem de muitas luzes e muitas sombras. Muitas das invenções dele eram tão avançadas que foram simplesmente ignoradas. Em 1898, ele demonstrou um barquinho controlado por rádio. Foi basicamente o primeiro drone do mundo. Ele previu a tecnologia dos celulares. Descreveu o princípio do radar anos antes de ser inventado. A mente dele simplesmente operava no futuro. O fim da vida foi solitário. O homem que iluminou o mundo morreu sozinho, endividado num quarto de hotel em Nova York. Um final silencioso para uma vida que produziu tanto barulho e tanta luz. Mas no final das contas, a história deu razão a ele. E essa frase resume a vida dele perfeitamente. Ele pode ter perdido as batalhas do seu tempo, mas ele sem dúvida venceu a guerra pelo futuro. Um futuro que, graças a ele, hoje é muito mais brilhante.